Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente tem duas encomendas, tá? Sendo de uma torta e também um bolo de aniversário, que inclusive vocês vão ver no último vlog aí a prensagem. Mas é isso, vamos dar continuidade aqui e mostrar um pouquinho pra vocês no dia a dia. Simbora! São quase 9 horas agora. Eu vou começar a bater um chantininho aqui, rapidex, porque a gente vai precisar decorar nosso bolinho, certo? Então aqui eu já coloquei, meu chantilly tá bem gelado. Sempre que eu vou bater chantininho, eu coloco uns 30, 40 minutos no meu freezer, tá, gente? Eu deixo lá no meu freezer pra ele ficar bem gelado. E o pote também, ó, não sei se vocês estão vendo esse suado aí. Eu deixo ele também na geladeira, principalmente quando tá dias quentes aqui, bem calor mesmo. Aí eu prefiro dar uma geladinha no pote, que ajuda a segurar um pouco mais a temperatura do chantilly, tá? Pronto, agora eu vou fazer o seguinte, vou bater chantininho e vou fazer a coloração dele, porque o bolo vai ser em tom de azul. Então já eu volto pra gente começar a decoração do bolo, tá? Vou bater aqui, hidratar, fazer tudo certinho e já eu volto. Agora vamos para a nossa decoração, né? Pessoal, esse é um bolo, gente, de 12 centímetros. A cliente escolheu massa branca, recheio de bem casado, né? Que vai leite ninho e vai brigadeiro. E o cake board que eu tô usando aqui é de 21 centímetros, tá? Sempre a gente pega um cake board de 10 centímetros, 12, até 15 centímetros a mais do que o diâmetro do bolo, né? Porque como ainda vai vir um chantilly, como ainda vai vir essa parte da decoração, e também precisa de um espaço para que o cliente possa, né, transportar, pegar na lateral, se você usa caixa, enfim. Mas os cake boards sempre tem que ter passando, né? E aí, vamos lá, ó. Eu tô usando aqui, pra essa coloração, eu usei o azul marinho, né? Só que na cor de baixo, eu coloquei um azul mais escuro, né? Eu coloquei mais corante. E no de cima eu dei uma coloração um pouquinho menos, que era justamente pra acompanhar, né, a cor do tema que a cliente tinha me enviado, certo? E o topo do bolo já tinha chegado, também chegou bem cedinho. E aí, vamos lá, ó. Depois que você passa o chantininho, é sempre bom você passar o chantininho com a manga de confeitar, porque você vai passar uma quantidade um pouco mais correta, digamos assim, de chantininho. Vai te ajudar, tá? Então, aqui, eu primeiro passei a espátula em cima e agora eu vou passar essa outra aqui. Só que a gente vai fazer uma textura. Eu não tinha essa espátula, só que eu tinha uma espátula aqui que eu tinha quebrado ela. E depois eu cortei ela pra ficar bem pequenininha pra poder fazer esse detalhe nesse bolo, tá, gente? Que essa espátula que eu tenho aqui quase que eu não uso. Mas vocês vão ver, é bem miudinha mesmo, eu não comprei ela assim. Mas tem elas nesse tamanho, né? Inclusive eu tenho que comprar quando chegar na loja. Mas pra improviso mesmo, pra utilizar aí no bolo, eu cortei a espátula, deixei ela bem pequenininha pra fazer as ondinhas que a gente vai fazer daqui a pouco nesse bolo, certo? Então, esse azul escuro, gente, eu era pra ter colocado um pouco mais de azul escuro. Eu achei que ficou muito baixo, né? E parando pra pensar agora, eu era pra ter feito, né? Agora vamos lá, ó. Agora é a parte da textura. Essa daí a gente vai fixar, né, a nossa espátula, e a gente vai subindo, fazendo ondinha. E ele vai ficar nesse aspectozinho aqui, né? Bem legal pra gente poder trabalhar aí com essa textura no nosso bolo. Aí agora, o que que acontece? Com o chantininho que sobrou bem pouquinho aqui, aquele que tá na manga, eu levo pro congelador, tá? Eu coloco num potinho e levo pro congelador, porque sempre que tem um bolinho assim que tem detalhes azuis, eu descongelo e faço, tá, gente? Mas geralmente quando é chantininho na cor branca, eu nunca bato assim sobrando muito, sabe? Eu bato já mais ou menos na medida do tamanho do bolo, porque querendo ou não, como eu sempre faço, eu já tenho mais ou menos a noção de quanto vai. Então, por isso que eu não sobra muito chantininho, a não ser que eu vou fazer um bolo no outro dia, eu já aproveito e bato a mais, né? Mas sempre que sobra, assim, bolo, chantininho de cor, eu deixo no congelador, certo? Agora aqui, com aquele chantininho que sobrou, gente, eu coloquei mais corante pra ficar um pouquinho mais escuro. E também coloquei um pouco mais de leite condensado pra ficar bem molinho mesmo, que essa era a intenção. Pra gente dar umas batidinhas assim e simular como se fosse uma água em cima do nosso bolo, né? Então, com o fundo da nossa colher, você consegue fazer, ó. Principalmente quem vai fazer bolo de
que tem o tema praia e tiver essas ondas, vocês podem deixar o chantininho mais, né, hidratado, bem mais molinho, pra vocês fazerem esse detalhe aí, certo? E aí, pronto. Aqui o nosso bolo já tava basicamente finalizado. E agora eu vou pegar o topo pra gente poder colocar, certo? Bom, eu vou colocar o topo agora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui um pouco a câmera, que é pra vocês poderem ver, né, um pouco mais longe, porque senão não vai poder ver o pedaço aí. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar o topo, né? O topo a gente sempre vai colocando devagarzinho, de acordo com a foto. Como eu já tinha olhado a foto, já tinha decorado onde ia cada item, então ficou mais fácil, né, gente? E aí, esse bolinho tá basicamente pronto, tá? Ele foi bem rápido. É um bolinho que é o menor bolo, na verdade, que eu vendo de bolos de aniversário, é esse daí. Então, muito cliente que vem, turista, que vem de fora, geralmente pede esse bolinho, porque vem pouca gente, às vezes em casal, 3, 4, até 5 pessoas. Apesar desse bolo render aí até 8, 9 fatias. Mas eu sempre gosto de colocar até 8 fatias de sobremesa, tá certo? Mas ele rende até 8, 10, até 10 fatias esse bolo rende. Mas aí o pessoal, né, eu prefiro deixar como 8 fatias e não como sugestão para pessoas, porque é muito validativo isso, gente, é muito aleatório, sabe? Tem gente que quer um bolinho desse daí e quer servir 20 pessoas, então assim, não tem lógica, né? Por isso que eu boto a quantidade de fatias no meu cardápio pra pessoa saber, olha, se esse bolo rende 8, eu vou convidar 5 ou 8 pessoas, só vai ser uma fatia pra cada, entende? Mas eu sempre deixo explicado isso na questão do atendimento. Toda vez que eu vou atender, eu quero esse bolo pra 8 pessoas. Eu vou dizer, olha, esse bolo pra 8 pessoas pode dar? Pode, porque ele rende 8 fatias, mas assim, vai ser uma fatia por convidado, né? Pronto, aí está o nosso bolo finalizado. Show de bola. Depois eu fui tirar a foto dele, postar tudo bonitinho. Vê só, eu tenho uma encomenda agora de tarde. O bolo ainda tá na geladeira, o cliente tá pra vir buscar, certo? E agora aqui eu vou bater. Eu ia na verdade bater uma massinha pra uma torta de 1 kg, que vai ser de abacaxi com coco, que a gente tem essa encomenda hoje pra 4h40 da tarde. Só que pra amassar uma massa só, como eu vou precisar fazer produção de tortas, eu já vou aproveitar e vou já bater uma massa completa para 3 formas, tá? Ó, as formas que eu uso para minhas tortas são esses tamanhos aqui, certo? Esse menorzinho aqui, ela é 12 por 5 de altura. Essa daqui, ela é 14 por 7 de altura. E essa é 18 por 7 de altura. Se não me engano, é 7 ou 8 de altura, tá? Aí essa daqui, ela rende uma tortinha. Nas quantidades que eu faço aqui, ela pode render uma tortinha de até 600 gramas. Essa é uma torta de 1 kg e essa daqui uma torta de 1,5 kg. Então, a gente vai fazer a de 1 kg, que é de abacaxi com coco. Só para não fazer uma massa só, eu vou bater logo 3 e a gente já adianta. Lembrando que essas tortas de abacaxi com coco, gente, eu não vou deixar congelada, porque é um sabor que não sai muito. De 10 tortas que eu vendo, se sair uma, é o máximo, sabe? Então, eu não vou fazer para congelamento essas tortas. As duas outras massas que eu vou fazer para as outras 2 formas, eu vou deixar para fazer a casadinho, certo? Que é um sabor que sai mais. E essas, quando for abacaxi com coco, se for assim um pedido com antecedência, eu produzo antes. Aqui eu tô já separando a margarina, gente, porque aqui eu tô batendo logo as 3 receitas juntas, que é pra mim não perder tempo, sabe? Então, aqui no bowl eu já coloquei açúcar, coloquei ovos e coloquei também, tô colocando aqui a margarina, tá? Aí eu vou levar pra bater e depois eu volto pra gente poder finalizar a massa, certo? Já finalizei minha massa aqui, tá com fermento, eu vou deixar ela aqui no cantinho pra gente poder colocar o papel manteiga, porque eu tô com pouquíssimo desmoldante, então eu vou usar papel manteiga nas formas, tá? Ó, vê só, aqui, como é que eu faço quando eu vou cortar papel manteiga pra poder ele ficar bem certinho no fundo da forma? O diâmetro da forma, que é o fundo, essa parte de baixo aqui, pra esse diâmetro da borda, né, que é a boca da forma, essa parte é maior do que a de baixo. Inclusive, se você prestar atenção aqui, tem uma oscilação, ó. Tá vendo? Da distância de uma pra outra. Não sei se vocês estão conseguindo ver através da caneta aí. Então, toda vez que eu vou fazer o corte do papel manteiga, seja em qualquer forma, tá, gente? Tanto retangular, quanto ela assim, redonda,
eu sempre faço o círculo com o fundo da forma. Então, eu marquei aqui com o fundo da forma. Aí, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar, ó, vou pegar aqui minha tesourinha, pra gente cortar, pra vocês verem como é que fica no fundo da forma, tá? É uma dica básicazinha, besteirinha, mas faz diferença, né, gente? Tudo que a gente puder agregar aqui ajuda, a gente vai lá e faz. Eu vou cortar aqui e aí a gente coloca já no fundo da forma, tá? Pronto, cortei aqui o papelzinho. E aí agora a gente vai fazer só isso daqui, ó. Vou colocar no fundinho da forma aí, ó. Cabe certinho, tá? Agora eu vou cortar esses outros dois também. E volto pra gente distribuir a massa aí nessas 3 formas. Vou agora distribuir a minha massa nas formas. O que que acontece? Ó, toda vez que você usa esse fermento aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é o fermento em pó Royal, tá? Quando você usa esse fermento, ele age a partir do momento que você coloca ele na massa, tá? E já tem fermentos que ele age somente na temperatura, ou seja, no calor. Esse daqui não, ele age antes. Eu gosto dele, tá? Acho ele maravilhoso, então eu prefiro usar ele. Então, mas, como eu deixei minha massa aqui descansando, e agora? Você vai perceber que ela vai, ó aqui, o fermento tá agindo, tá vendo? Essas bolinhas de ar aqui é o fermento agindo na minha massa. Então, toda vez que você deixar uma massa descansando, que seja usado esse fermento que ativa, né, assim que você colocar, você vai fazer isso daqui, ó. Você vai misturar a sua massa novamente, ó, pra quebrar essas partículas de ar, que é do fermento, pra sua massa ficar assim novamente, tá? Pra que ela desenvolva melhor no forno. Então, se a sua massa ficar paradinha aí, você vai e faz isso, ó. Vamos lá. Vou começar aqui pesando pela forma maior, que é a de 18. Essa daqui eu coloco 650 gramas de massa. Então, vamos lá pesar. Cadê? 628. Cadê? 600 e quanto eu disse? 50, não foi? Eu coloquei um pouquinho a mais, deixa eu tirar aqui. Pronto, 656, tá? 18, 650 gramas de massa crua. Já a de 14, tô olhando aqui na colinha pra não perder, 380 gramas de massa. Por isso que é importante a gente ter a ficha técnica do nosso produto, porque aí quando a gente vai fazer a massa para 3, você além de saber os ingredientes, você vai saber a quantidade de massa também. Você não colocar nem a mais, nem a menos, e você acabar, né, ficar naquela oscilação. E nessa outra menorzinha, que é a nossa de 12, eu vou colocar aqui até 200 gramas de massinha, tá? Vai em média 190 até 200 graminhas. A gente coloca de massa. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, 200 gramas. Sobrou só essa besteirinha aqui. Então, isso daqui não vai fazer diferença nenhuma, digamos assim. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Só raspar mesmo pra gente não desperdiçar, tá? Pronto, ó. Batemos a massa para as 3 formas. Vou levar elas pro forno que já tá pré-aquecido, 180 graus. O que que acontece? Em questão de forno, gente, quando a gente usa forno de casa mesmo, que são esses fornos convencionais, você vai conhecer o seu forno. Por que que eu digo isso? Você precisa fazer o teste. Por exemplo, esse meu forno aqui, eu coloco ele em 180 graus. Né? Eu asso eles em 180 graus. Só que a parte de trás do meu forno, né, a parte da grade da parte de trás, meu forno só tem uma grade, tá? Então, a parte de trás, eu sempre coloco os bolos maiores. Por quê? Porque atrás ele assa mais rápido. Então, quando os bolos de trás assam mais rápido, o da frente tá quase finalizando. Então, se eu abrir o forno, né, pra tirar os de trás quando tiver pronto, o de baixo não vai, o da frente não vai murchar, por conta que ele já vai estar assado. Então, por isso que eu falo, a gente tem que conhecer o nosso forno. Não é só massa, não é só vender, não, gente, empreender, principalmente na confeitaria, é algo que uma coisa leva a outra, sabe? Uma coisa encaixa a outra. Então, tudo faz sentido. Então, se você conhecer o seu forno, você vai perceber. Por exemplo, ó, essa forma é muito maior do que essa.
Lógico que se eu abrir o forno para tirar essa daqui, essa outra pode murchar porque a quantidade de massa tem muito mais. Mas se eu coloco essas duas atrás, elas vão assar no mesmo tempo. E essa da frente aqui, no momento que essas duas maiores tiver no ponto para eu tirar, essa daqui também já vai estar. Porque na frente meu forno assa mais devagar, mais lentamente. Não é à toa que atrás ele assa mais rápido e doura mais rápido a minha massa. Por isso que a gente tem que fazer o teste no nosso forno. Para quem tem fornos industriais, fornos que são, como é que fala, gente? Elétricos, tem que fazer o teste. Tanto os fornos de casa quanto os outros fornos tem que fazer o teste, né? Porque tem gente, por exemplo, tem aqueles fornos elétricos que assam em 130 graus. Aqui o meu forno ele não tem essa voltagem de 130 graus, né? A gente tem a partir de 160, 180 até 200 graus. Então é isso. Vou levar para assar e enquanto assa a gente vai preparar o recheio aí para poder a gente já adiantar também, porque mais tarde a gente, né, faz a prensagem dessas tortas aqui. Bom, agora aqui eu vou preparar o recheio das tortas. Aqui nessa outra panela eu já separei o recheio de coco, né? Coco ou beijinho é a mesma coisa, né, gente? Então eu já separei lá os ingredientes para aquela panelinha que vai ser pro bolo de hoje, aquela ali, tá? Então eu já fiz uma quantidade somente pra torta, pra não estar sobrando, que é um recheio que não sai muito, gente. Beijinho, um recheio que não sai muito assim de torta, né? De abacaxi, de prestígio. E já esse daqui, que vai ser pra casadinho, que a gente vai prensar, eu vou já deixar uma receita boa, que amanhã eu vou precisar fazer mais tortas, então o que sobrar a gente utiliza no outro dia, certo? Ó, aqui eu coloquei leite condensado. Se vocês quiserem saber mais sobre receita de torta, quiser, né, saber sobre o recheio, variedade, como eu congelo, como eu descongelo, tudo isso tá num vídeo de tortas que já tem aqui no canal pra vocês. Inclusive eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês ir lá ver, tá? Porque lá é o vídeo específico pras tortas e que eu tenho certeza que vai ajudar demais vocês aí, certo? Aqui é só mais, lá é mais detalhado, aqui é só a gente passando uma reprise, né? Ó, misturei aqui meu leitinho. Volto pra balança novamente. Gente, balança é crucial, é essencial. Não tem como você não ter balança, porque você vai precisar, né? Você precisa calcular, você precisa pesar. Isso daqui, a pesagem, você mantém o padrão do seu produto, né? Além de manter o padrão, você vai saber exatamente o que você tá gastando, né? Então, por isso que a gente tem que ter balança. Na confeitaria não tem como, a gente tem que ter balança sim. Tá bom? Pronto, coloquei o leite aqui. Aí eu vou levar primeiro esse daqui, porque esse daqui é mais rápido, né? O de coco. E depois eu mexo esse daqui de leite ninho. E preciso também fazer o de chocolate, né? Como a gente vai fazer torta casadinho, ela vai 2 recheios. Vai o de ninho e vai o de chocolate. Então vou precisar levar também o de chocolate. Enfim, eu vou fazer aqui. Quando tudo tiver frio. Ah, sobre a geleia de abacaxi eu já tenho pronta no congelador. Então não preciso me preocupar com a geleia. Só vou me preocupar com o recheio e fazer a prensagem mais tarde. Então, com tudo esfriar, eu volto pra gente fazer a prensagem das tortas, tá? Bom, gente, a gente acabou de fazer a entrega do pedido. Não foi, mãe? Cadê o dinheiro? Mostra eles. Eita, recebemos 50 reais, não foi? Aí, gente, o pessoal faz assim. Pra confirmar os pedidos, eu sempre peço, né, metade do valor. E aí o restante fica quando o cliente vem retirar o pedido, tá? Então eu só entrego o pedido quando o cliente faz o pagamento restante. Porque uma vez eu deixei pra cliente, inclusive era uma cliente que comprava a mim direto. E aí ela simplesmente não pagou mais. Até hoje eu não vi a cor do dinheiro. Então, essa é uma dica pra vocês, tá? Façam isso. Sempre peguem encomenda com 50% do valor, certo? Deixa eu colocar o pequeno aqui e mostrar pra vocês. Agora são... Ai, gente, tô cansada. São meio-dia. Era pra vir buscar 10 horas. Mas enfim, ó, aqui tá coberto, porque tá as massas, tá? As 3 massinhas tá aqui. Aí a primeira que eu vou fazer a prensagem vai ser a de abacaxi com coco, que é pra agilizar. E sobre a geleia, ela tava no congelador, eu tirei ela, deixei na geladeira de ontem pra hoje, pra gente poder prensar. Então na hora de prensar a torta de abacaxi com coco eu volto. Agora são quase 1 hora, gente. Eu vou prensar aqui minha tortinha Rapidex, que é essa daqui. Eu vou prensar logo porque ela é da encomenda de hoje, tá? As outras eu não vou me preocupar tanto, porque, querendo ou não, os recheios ainda tá quente.
Mas essa daqui eu vou dar prioridade, porque querendo ou não, ela dá encomenda, tá? Essa daqui vai ser uma tortinha de abacaxi com coco. Então, a gente vai precisar fazer uma contençãozinha aqui por conta da geleia, tá? Vou colocar a geleia aqui na lateral. Essas tortas aqui, gente, elas ficam mais... Como é que eu falo pra vocês? Mais alta um pouquinho, tá? Por causa da geleia, ó. Minha geleia tá aqui, certo? Agora eu vou colocar aqui no meu bolo. Eu coloco sempre 100 gramas de geleia por camada, né? Não é ao total, não. Aí aqui eu venho preenchendo com mais a quantidade do restante do recheio. Que pra cada camada de recheio aqui eu sempre utilizo 200 gramas. Então eu coloquei primeiro 100 gramas, coloquei 100 gramas de geleia e depois mais 100 gramas de beijinho. Entenderam? Aí agora vamos lá, ó. Nosso segundo disco de massa. Colocar ele aqui, ajustar bem, certo? Pronto, zerei. Vou pesar minha calda. Sempre peso 40 gramas de calda. Pesou, zerou novamente. Sempre tem que estar zerando, tá, gente? Zerou. Aí agora a gente vai vir com o nosso recheio, ó. Vou colocar 100 gramas. Ó, 40 e pouco. 76. A gente vai até dar 100 gramas. Pronto, deu 100 gramas de recheio. Zero a balança novamente. Aí eu venho com mais uma camada de geleia. Mais 100 gramas de geleia. Inclusive vou ter que fazer mais, ó. Porque só tem essa daqui. Porque se alguém pedir, eu sempre vou deixar a geleia pronta, tá, gente? Pelo menos de abacaxi. Não muita quantidade, não muito grande. Porque é um bolo mais complicado de se sair. Apesar de ser um bolo que é um sabor incrível. Eu particularmente amo. Mas o pessoal prefere os outros sabores que eu tenho de torta. E aqui, ó, a gente vai adicionar mais 100 gramas de recheio. Ó, pronto. E agora, eu vou pegar o último disco, vou colocar aqui em cima da balança. Porque eu gosto sempre de molhar essa parte aqui, né? Aí, como esse bolo vai ser pra retirada 4 e pouco, quando for 4 horas eu volto pra gente decorar, certo? Porque... Eita, que eu já ia fazer melequeira aqui. Porque é rapidinho pra decorar as tortas. Então lá pra umas 4 horas, 3 e pouquinho eu volto. Ó, vou tirar o papel aqui. Vou agora envolver. E aí eu vou deixar essa torta um pouquinho no congelador, cerca de 1 hora, e depois eu deixo na geladeira embaixo. Só pra ela puxar bem, né? Como eu falo pra vocês, puxar bem a calda, tudo, dar uma estruturada legal, tá? Então quando for uns 4 horas, 3 e pouco eu volto pra gente poder fazer a decoração. Bom, gente, vamos lá, ó. Agora são quase 4 horas, vou começar a decoração da nossa torta. Então aqui eu já tenho tudo que eu preciso já pra gente poder decorar a nossa torta. O chantilly já tá hidratado. Ó. Passar aqui na lateral. E aqui em cima. O Nicolas está quase se acordando. Ó, gente. Coloquei. Agora eu vou vir com a minha espátula. Ó. Dando um alisamento aqui em cima. Vou ajustar aqui na lateral também um pouquinho, só pra gente poder passar a espátula de textura, tá? Até que essa própria espátula aqui a gente consegue alisar, tá, gente? Mas eu prefiro usar a espátula de textura mesmo, que eu fico muito mais confortável, né? Acho melhor. Mas pra quem tem espátula assim, pode decorar. Oi, meu amor. Mãe já tá indo, tá certo? Tô vendo você daqui. Ó, gente, vou passar agora a espátula na lateral pra gente tirar um pouco do excesso, ó, tá vendo? O chantilly que fica. Lembrando que esse chantilly que sobra aqui, como eu vou ter uma torta pra mim, eu deixo na geladeira, tá, gente? Mas quando sobra chantilly de coco, por exemplo, eu congelo. Porque quando eu faço bolo, antes eu perdia muito chantilly. Porque eu fazia proporções muito maiores do que eu usava, né?
E agora, quando eu tô fazendo os bolos, eu já sei mais ou menos a quantidade de bater, já sei mais ou menos a quantidade que eu uso. Então, geralmente, é difícil eu passar uma... Oi, meu filho, mamãe já vai. É difícil eu passar a quantidade pra ficar sobrando muito, tá? Ó. Tentar dar uma alisada aqui, porque tem hora que... Ó, dar uma alisada legal aqui em cima, pra dar um acabamento top na nossa torta. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar coco ralado, eu queria coco em flocos, mas como eu não achei aqui, vou usar esse mesmo. E vou jogar aqui assim, ó, na minha torta. Vai fazer uma baguncinha na sua bancada? Claro que vai. Mas vai dar todo detalhe na sua torta, tá? Não tem problema, a gente limpa. Ó. Eu jogo em toda a lateral da minha torta pra poder grudar o meu chantininho. Como é abacaxi com coco, a gente já taca ali o coco, entendeu? Ó, agora eu vou colocar na embalagem. Minha bancada tá limpa, eu vou deixar aqui no cantinho. E vou transferir. Vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês, ó, como eu faço a transferência. Eu só limpar a espátula aqui pra ajudar. Eu pego embaixo, com bastante cuidado, e trago a minha torta pra embalagem. Pronto. Trouxe a torta pra embalagem. Ok, deixa eu dar uma limpada aqui pra gente finalizar ela. Bom, gente, agora o que que eu fiz? Eu tirei Nicolas do berço, coloquei ele no chão, mas ele acordou abusado, que é uma beleza. Vocês vão ver até no cantinho do vídeo ele saindo gritando, porque foi osso, né? Quando eu estava decorando essa torta, ele tava estressadíssimo. Tem dias que ele acorda assim, tem dia que ele acorda de bom humor, tem dia de mau humor e a gente vai indo, né? E aí, vamos lá finalizar a nossa torta aqui. A de abacaxi, gente, geralmente ela fica um pouco mais alta do que as outras, devido a geleia, né? Querendo ou não, é uma parte a mais no recheio. E ela fica um pouco mais alta, então, consequentemente, ela vai pesar muito mais que 1 quilo, né? E aí, pra fazer esses detalhes em cima da minha torta, eu usei o bico 21 da Wilton. Aliás, bico 1M da Wilton, perdão. Todas as tortas aqui, gente, eu sempre utilizo o bico 1M para fazer as decorações, todas. Mas cada torta, ela tem sua individualidade, né? Ou seja, cada sabor, ela tem a sua decoração específica. Então, a Red Velvet, ela tem a decoração usando o mesmo bico. A Casadinho, usando o mesmo bico, tem outro tipo de decoração. A de chocolate também, usando o mesmo bico, tem outro tipo de decoração. A abacaxi com coco. Então, assim, cada torta, ela tem sim, a gente usa o mesmo bico, mas a decoração fica diferente, certo? Então, aqui eu usei o chantininho na cor amarelo gema, tá? E aí eu fiz as pitanguinhas, né? Fiz em cima o trabalho de bico e fiz na lateral também para poder a torta ficar bem bonitinha aí na embalagem, tá? Sempre que eu uso essa embalagem para torta, o prato é a G32, certo? Mas quando vocês for comprar a embalagem, que vocês quiserem colocar seu bolo ou torta, é importante que você leve o cakeboard, porque às vezes a altura da embalagem dá no bolo ou na torta, mas o diâmetro do cakeboard não cabe. Então é osso, gente, para vocês procurar embalagem que caiba tanto o cakeboard, né, para a torta ficar dentro do pratinho e na altura. Geralmente dá na altura, porém, né, na questão do prato fica difícil. Então, quando vocês for comprar, levem sempre o prato para você estar medindo, tá bom? E aí, vamos lá. Finalizou a torta por aqui. Eu só joguei um pouquinho de coco em cima e coloquei um pouco de abacaxi aí com coco aliás, a geleia de abacaxi só para dar um detalhe na torta, né? Tentei dar um pedacinho de geleia ali, Nicolas não quis, porque ele estava extremamente abusado. E agora vamos embalar a nossa tortinha. Embalagem G32, tampa alta, fica na medida. E agora eu vou colocar a etiqueta que eu comprei lá na Shopee, inclusive o link tá aí embaixo pra vocês. Bom, gente, vê só. Agora eu vou fazer a prensagem das tortas aqui. Não vou mostrar pra vocês que eu já mostrei ali abacaxi. Mas vê só, essas tortas eu vou montar ela, porque eu vou fazer ela pra congelamento, tá? Pra estoque de congelamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou prensar elas aqui rapidinho. Só que eu vou prensar na forma e vou deixar elas na minha geladeira hoje. Aí quando for mais tarde, que ela pegar uma consistência boa, aí eu tiro ela, desenformo e coloco na folha de acetar, tá certo?
Mas sempre que a gente faz um produto assim pra congelar, você não pode dizer assim, ah, eu vou fazer a torta hoje, vou deixar 5 dias na geladeira e depois de 5 dias eu vou congelar. Não é assim, tá, gente? Vocês têm que fazer o congelamento do produto no mesmo dia, tá? No máximo no outro dia, geralmente quando tem docinhos assim, que às vezes eu faço a massa hoje pra poder prensar no outro dia, aliás, envolver os docinhos no outro dia, mas geralmente eu gosto de fazer no mesmo dia, tá? Eu nunca deixo torta na geladeira por 5 dias pra depois prensar ela não, certo? É sempre fazendo a prensagem no mesmo dia, congelamento também no mesmo dia, tá? Então aqui, as duas que eu vou prensar, essa daqui maior é de 1,5 kg, que é a de casadinho, 1,5 kg, certo? Então eu já coloquei aqui a massa, o disco, né, umedeci com calda e coloquei o meu recheio de leite ninho. Essa daqui, ela vai 2 sabores de recheio, sendo um sabor de recheio de leite ninho e o outro de chocolate, tá? Eu vou umedecer novamente aqui, rapidex. A outra, como é que eu falo pra vocês? A outra torta que a gente prensou de abacaxi com coco, a cliente ainda não conseguiu vir retirar, mas daqui a pouco ela chega. Ó, agora aqui eu vou colocar meu recheio de brigadeiro. Gente, esse recheio com esse chocolate da Selecta Mamu, ele é simplesmente maravilhoso. E aqui já tá bem escuro pra vocês já, né? Mas enfim, ó, fica um brigadeiro cremoso. Tá vendo aí a cremosidade que dá o nosso recheio das tortas, ó? Ele fica extremamente cremoso, porém estruturado pra gente trabalhar com o bolinho, né? Pra que ele não fique vazando na lateral nosso recheio, tá? Então aqui agora eu vou pegar meu último disco de massa, vou ligar minha balança e vou umedecer aqui também, ó. Essas tortinhas elas ficam bem molhadas porque essa massa ela absorve mais calda, tá? Diferentemente das minhas massas de bolo de aniversário, essa daqui ela absorve mais calda, então por isso que a gente molha ela mais, certo? Agora eu vou só virar aqui, tirar o disco e vou tirar também o papel manteiga. Ó, fica no tamanho da forma. Vou fechar ela bem fechadinha, tirar o ar aqui. E vou manter ela na geladeira quando for umas 7 horas da noite, agora são quase 5 horas. Quando for 7 horas da noite eu tiro ela daqui, coloco a cinta de acetato e etiqueta de validade de fabricação, certo? Então é isso, gente. Eu vou prensar essa outra minizinha também do mesmo jeito. Vai ser a casadinho também, rapidinho. E é isso. A gente já finaliza essas coisas por hoje, né? Porque é trabalhozinho, né, gente? Mas conseguimos encerrar no horário. Eu tô procurando tentar encerrar o meu horário pelo menos até umas 5 horas da tarde. Pra quê? Pra que eu possa... Peraí, eu não zerei a balança, mas tinha 30 gramas. É isso mesmo. Eu tô tentando encerrar meu trabalho assim, dessas coisas, até 5 horas da tarde. Porque depois de 5 horas eu preciso, né, organizar a casa. Eu preciso fazer edição de vídeos. Pra quando for umas 8 horas da noite, mais ou menos, eu consigo... como é que eu falo pra vocês? Consigo descansar um pouco mais, ficar com o Nicolas até umas 8 horas, que é mais ou menos a hora que ele dorme. Depende, né, gente? Tem dia que eu trabalho até de noite, mas tem dias que eu tô tentando manter o meu trabalho até esse horário, né? Que aí a gente consegue finalizar. Mas enfim, eu ia dizer que já não ia fazer mais a filmagem, mas já estou aqui prensando, né? Então vamos lá. Ó, essa mini tortinha aqui, ela tem o aro 12, certo? E aí eu umedeço de calda 20, 28, 30 gramas na verdade, de calda. E de recheio, eu coloco 100 gramas de recheio, certo? Essa tortinha aqui, ela pesa mais ou menos 600, 550 gramas. Mas eu sempre coloco no meu cardápio como 550 gramas. Porque o que passar tá tranquilo, porque a gente já colocou esse peso, né, do recheio lá na nossa precificação. Então a gente não tá passando a mais. Eu não gosto de trabalhar por tamanho de forma justamente por isso. Aliás, por peso. Porque tem gente que diz assim, ah, eu trabalho por peso. Aí diz que o bolo é de 1 kg, quando vai ver entrega um bolo de 1,8 kg. Gente, tá perdendo, é muita coisa. A não ser que a pessoa coloque aquilo ali na precificação, entende?
Mas aqui eu coloco peso nas informações justamente porque o pessoal pede muito. Mas eu vendo por tamanho de forma, tá? Mas eu sempre coloco essa informação de peso para o cliente ficar ciente. Certo? Aqui eu vou passar um plástico que ela ficar mais fechadinha. Vou dar uma limpada na bancada. Deixa eu pegar vocês aqui. Ó, vou dar uma limpada na bancada. Esse recheio que sobrou aqui, amanhã eu vou bater mais tortas. E vou precisar usar aquele recheio e esse daqui também amanhã. Então, eu guardo eles no potinho e deixo na geladeira, certo? Aquelas duas ali também vou deixar na geladeira. E é isso, gente. Acabou o trabalho ali, como diz, mas aqui ficou. Então tem que lavar a louça, guardar a louça, organizar a bancada, enfim, dar uma organizada na sala. Aqui eu tava também estudando. Tirei uma horazinha hoje pra estudar, enfim, gente. É correria, né? Correria. E o senhor Nicolas já está por aqui? Cadê, Lu? Mãe? Olha ali, ó. Ele não pode ver R$1 de água, gente. Chove e ele tá ali mexendo na água. É assim. Pronto. Vou encerrar o vlog aqui com vocês. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito nesse canal já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.